Como é possível que eu, um humilde servo, fale com alguém como o Senhor? Estou completamente paralisado e mal consigo respirar. Aquele ser que parecia humano me tocou outra vez e me deu forças. E ele me disse: não tenha medo, fique em paz. Você é amado demais. Tudo vai ficar bem. Tenha coragem, seja forte. Feche teus olhos. Sim, Senhor. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, Senhor. Tudo vai ficar bem. Espírito Santo, nós te queremos. Espírito Santo, nós te precisamos. Então enche esse lugar, Pai. Que não haja espaço para mais nada. Que não haja espaço para incredulidade nenhuma, medo nenhum, pavor nenhum. Enche esse lugar agora, Pai. Cada coração, cada vida, cada família, cada casal, cada filho teu que entrou aqui talvez angustiado, que possam agora escutar, Pai, da tua voz, dizendo: não tenha medo, fique em paz, você é muito amado, tudo vai ficar bem. Tenha coragem, seja forte. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Esse versículo falou muito forte comigo essa semana. Aqui fala sobre o período de jejum de Daniel, né? Que todos nós costumamos fazer. Aqui está o resultado do final desse período que Daniel decide entregar a Deus. Esse período de 3 semanas, de 21 dias. Que a Bíblia diz que Daniel, durante aqueles dias, comi apenas uma comida simples e sem tempero, não comi carne, nem bebi vinho, não tomei banho, não me barbeei, até que tivesse passado 3 semanas. Isso acontece no final dessas 3 semanas. Deus aparece para Daniel. Deus aparece para a gente. Quando a gente decide se consagrar um pouco, se abster de algumas coisas. Quando a gente decide abrir mão de algumas coisas. Quando a gente decide buscar a Deus. A gente pode viver experiências sobrenaturais com Ele. E são essas experiências que vão nos firmar. São essas experiências que vão firmar a nossa fé. Porque vai chegar um momento, cara, que as palavras que vocês ouviram aqui domingo à noite não serão suficientes. As pregações de YouTube não serão suficientes. O que você conhece sobre Deus não vai ser suficiente. Vai chegar um momento que você vai ter que se agarrar à tua experiência pessoal com Ele. Assim como Paulo, eu vi o Senhor. Eu vi Jesus, Ele apareceu para mim.
E todo lugar que Paulo chegava, ele contava qual foi a experiência dele a caminho de Damasco. Ninguém me contou, não, eu vi. Eu caí do cavalo, eu fiquei cego. O próprio Jesus apareceu para mim. Perguntar para você, qual foi a última vez que o próprio Jesus apareceu para você e te tocou? E você sentiu que não era um momento qualquer ou uma experiência qualquer, porque nós sabemos. Enquanto eu falava, enquanto ele falava, eu olhava para o chão, não conseguia dizer nada. Fiquei paralisado, apavorado, com as pernas tremendo, não conseguia me mexer. Aquele ser que parecia humano me tocou outra vez e me deu forças. Mas tudo que a gente está esperando para as nossas forças serem renovadas é um toque dele. É um toque de Jesus. Assim como ele tocou aquele leproso, a Bíblia diz que Jesus, descendo do monte, uma multidão o seguia. Um leproso se aproxima dele e Jesus o toca. E toda pessoa que tocasse um leproso também estava impuro. Tocou no leproso, está impuro. Vai ter que morar fora da cidade agora também. Mas quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que fica impuro. É o leproso que fica purificado. Quando aquela mulher toca em Jesus, as forças dela são renovadas. Porque ela já estava por 12 anos perdendo sangue. Imagina como essa mulher estava, anêmica, fraca. Mas quando ela toca em Jesus, o próprio Jesus diz: eu senti que saiu poder de mim, força, vida, virtude. E aquela mulher tem as forças restauradas, porque tocou em Jesus. Então, no final desse período de consagração, de Daniel, de jejum, de busca por Deus, Deus aparece para ele. E como esse texto é forte. Daniel, capítulo 10, versículo 19. Ele me tocou, me deu forças e me disse: não tenha medo, fique em paz, você é amado demais. Você é amado. Quando a gente sabe que a gente é amado por Deus, metade das nossas crises acabam. Quando eu sei que eu sou o alvo do amor de Deus, quando eu entendo que eu sou o alvo do amor de Deus, isso aqui não é David Leonardo não, mas quando eu entendo isso, metade das minhas crises acabam, porque eu entendo que o que Ele está fazendo por mim é por amor. Por que começa uma desconfiança no casamento e no relacionamento? Porque um ou outro esqueceu que é amado. Quando eu duvido do amor de alguém por mim, então eu começo a duvidar das atitudes daquela pessoa. Está fazendo isso é porque não me ama mais. Então quando Deus toca e fala para Daniel: Daniel, fique em paz, cara, você é amado. Deus está falando contigo: ei, fique em paz, você é amado por Ele. Tudo vai ficar bem, tenha coragem e seja forte. Depois disse que enquanto ele ainda falava, veio-me a coragem e retomei as forças. E eu disse: pode falar, porque o Senhor me deu forças.
Hora da gente se levantar para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Recobrar as nossas forças. Redobrar as nossas forças. Para aquilo que o Senhor tem para nos falar, amém? Esse texto falou muito comigo essa semana. Junto com esse texto em Timóteo, eu vou tentar sintetizar e explicar um pouco do que o Espírito Santo falou comigo. Quando Paulo escreve para Timóteo falando sobre o bom combate. 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo 4. Assumo o comando porque eu estou para morrer. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservado a fé. Por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é o aplauso de Deus. Na versão mais conhecida, está chegado o tempo da minha partida. Minha vida está sendo entregue como uma oferta de libação. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Amém? Paulo é um pastor no final do ministério. Realmente estava prestes a morrer. A última carta que ele escreve é essa. A última carta que Paulo escreve é essa segunda carta a Timóteo. E realmente ele morreu. Então é um pastor no final do ministério dando conselho para um pastor no começo do ministério. Por isso que essa versão, a mensagem diz assim: Timóteo, assuma o comando, agora é você. Porque eu estou indo. Combati o bom combate. Essa versão diz: tenho corrido com esforço até o fim. Acabei a carreira e guardei a fé. E esse texto, essa semana, mexeu muito comigo porque um dos líderes da Hillsong compartilhou em suas redes sociais que estava perdendo a fé. Marty Sampson. Como eu curto o Hillsong há muito tempo. E as músicas que eu mais gostava na época do Hillsong United, que é o Ministério de Louvor Jovem do Hillsong, na Austrália. E a maioria daquelas músicas animadas é composição dele. E essa semana ele postou que ele estava perdendo a fé. Que ele perdeu a fé. Aquela música Take It All, Tudo é Teu, que a Aline Barros gravou, é a composição dele. Entre outras. E isso me deixou um pouco abalado, sinceramente. Engraçado que no mesmo dia eu vi uma postagem do Justin Bieber, que é a primeira vez que ele falando sobre a primeira vez que ele ministrou na igreja. E perguntaram por que ele demorou tanto para ministrar na igreja, para cantar na igreja. E ele falou que estava com medo das pessoas confundirem com um show. Falou, eu não queria ministrar logo que eu me converti, porque eu não queria que as pessoas confundissem com um show e fossem só para me ver cantar. Cara, isso queima o nosso coração, né? Um moleque é famoso no mundo inteiro, cara.
Estava destruindo a vida dele. Veio aqui no Brasil e fez um monte de besteira. E ele é uma referência para uma geração. De repente o moleque se converte, a mídia esquece dele. Se não fosse o Facebook e as redes sociais, você ouve falar mais dele? Não ouve mais. Esses canais de fofoca aí não fala mais dele. Isso não é notícia, cara. Mas a gente consegue acompanhar através da internet o que Deus está fazendo na vida daquele moleque. Que transformação. Eu curtia aquele moleque quando ele não era famoso, quando ele gravava vídeo tocando violão. Colocava no YouTube. Que talento. Mas por outro lado, ver esse cara compartilhando sobre a perca da fé. Isso mexe com a gente, cara. Porque eu fico pensando, será que esse cara não teve experiências com Deus? Será que esse cara não foi tocado verdadeiramente por Deus? Será que realmente ele não teve um encontro pessoal e verdadeiro com Deus? Eu acho muito difícil que isso não tenha acontecido. É que o cara compõe uma música, essa música é cantada no mundo inteiro. É no mundo inteiro, gente. E eu fiquei pensando naquilo e isso mexeu com o meu espírito essa semana. Porque o tempo todo a nossa fé está sendo confrontada. O tempo todo a nossa fé ela está sendo colocada à prova. Quantas vezes a tua fé foi colocada à prova? Ele deu alguns depoimentos, ele falou algumas coisas. Você pode depois buscar sobre isso aí, está em todos os lugares. O pessoal falando sobre isso, foi um dos assuntos mais comentados na semana. O cara é conhecido no mundo inteiro. E aquelas pessoas que olham para ele como uma referência. E aqueles que olham para ele como um exemplo, falam, esse cara é um homem de Deus. Quero viver como ele, eu quero ser como ele, ele é um exemplo para mim. Como é que fica? Eu fico pensando se Paulo tivesse chegado aqui no final da vida dele e tivesse escrito assim, combati o bom combate, acabei a carreira, e nem fé me sobrou. Porque eu estou sozinho, doente, todos me abandonaram, ele diz aqui. Imagina se Paulo tivesse desabafado e escrito assim, Timóteo, não vale a pena não, viu? Vou ser sincero com você. Eu investi a minha vida num projeto que não me trouxe benefício nenhum. Me diz qual o benefício que servir a Deus trouxe para a vida de Paulo. Eu acredito que Paulo tinha uma vida excelente, cara, até ter um encontro com Jesus. Cara estudado, cara inteligente, cara viajado, cheio de cultura, conhecia vários idiomas, cidadão romano. Aí de repente tem um encontro com Jesus, a vida do cara vira de cabeça para baixo, ele começa a ser perseguido, aqueles que eram amigos se tornam inimigos dele. E aqueles que deveriam ser os novos amigos, ainda pensavam que ele era inimigo, então não queria se relacionar com ele. Aí lá em Romanos 8 ele vai falar tudo que ele passou. Fome, nudez, perigo, espada. Uma das cartas ele escreve dizendo assim, ó, eu fui açoitado 4 vezes pelos romanos. 4 quarentenas.
Paulo não morreu porque Deus tinha um propósito na vida dele. Poucas pessoas suportavam essas 40 chicotadas. Morriam antes, dava hemorragia. Tanto que um preso romano só poderia tomar uma quarentena. Então o que eles faziam com Paulo? Eles davam 39 e guardavam ele para outro dia dar mais 39. Porque se desse 40, ele não podia tomar mais nenhuma. Então ele falou, eu tomei foi 4 quarentenas menos uma, ou seja, foram 4 sessões de 39 chicotadas. Aquelas lá do filme lá do A Paixão de Cristo. O que ele ganhou servindo a Deus, cara? Ganhou inimizade, ganhou problema, ganhou desafeto. Aí o cara chega no final da vida dele e fala, ó, tudo que me restou foi a fé. E eu dou glória a Deus por isso. Obrigado, Paulo, por ter guardado a tua fé, cara. Porque você é exemplo para todos nós. Quando eu vejo alguém abandonando a fé, eu gelo, mano. Porque amanhã pode ser eu. Quando eu vejo alguém renunciando à fé, me dá um calafrio, medo. Meu último sentimento é julgar. O primeiro sentimento que me dá é medo de falar, meu Deus. Porque nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Aí a gente dá uma olhada aí, vai passando pelas redes sociais, pelos stories, né? E vai vendo assim, pô, fulano aqui era do louvor. Tá lá, ó, uma bagaceira. Pô, isso aqui, ó, era uma mulher de Deus. Totalmente envolvida. Olha o que fez da vida dela. Pô, isso aqui era ministro, isso aqui, pastor. Olha aí. Quantos? Quantos você conhece? Que já foram um exemplo e referência para você e hoje estão completamente perdidos, cara. Abandonar a fé, realmente. Eu fico perguntando por quê. No caso dele, ele deu algumas explicações. Ele falou que a Bíblia tem muitas contradições. Mas também desabafou sobre algumas coisas de não ter amor no meio cristão. As pessoas estão perdendo a fé no Cristo ou no cristianismo? Porque no cristianismo eu nunca acreditei. O cristianismo ele matou mais do que o islamismo. O cristianismo está em crise há muito tempo. E no cristianismo eu nunca acreditei. Então, as pessoas perderam a fé no Cristo ou no cristianismo? As pessoas estão perdendo a fé no Cristo ou nos cristãos? Porque como que alguém pode perder a fé em Deus ou se frustrar com Deus? Porque eu me frustro o tempo todo com pessoas, com gente. A gente está o tempo todo se frustrando. Isso é normal. A pessoa te abraça hoje, te beija hoje, fala que vai estar contigo o resto da vida. De uma hora para outra ela some. Você se frustra com gente. Agora, como é que alguém pode se frustrar com Deus? A gente só se frustra com Deus se a gente colocar expectativas erradas nele. Estamos colocando expectativas erradas em Deus. Estamos servindo a Deus
por algo que Ele pode nos dar, por algo que Ele pode fazer por nós. E se as nossas expectativas não são supridas ou correspondidas, a gente se frustra com Ele, mas a culpa é dele? Não é dele. Porque Deus não tem compromisso com a expectativa que você coloca nele. O que Deus tem prometido para o povo dele já está escrito, já está na palavra. O que passar disso é coaching evangélico. Você pode, você é capaz, você vai vencer, você é um vitorioso. Se a gente olhar a realidade nua e crua da palavra, é que a promessa que ele faz é que no mundo vocês vão ter aflição. A promessa é essa. Filhinhos, no mundo vocês terão aflições. A garantia que ele nos dá é essa. Mas se animem, porque se eu venci, vocês também podem vencer. Então as pessoas têm se frustrado com Deus, porque estão esperando que Deus faça alguma coisa que Ele nunca prometeu que faria. Daqui a pouco estamos chegando no final do ano, gente. Já está perto aí. Quais foram as expectativas que você colocou em 2019? O que você escreveu lá no caderninho lá? Se cumpriu? Se realizou? Talvez o teu 2019 esteja terminando pior do que 2018. Porque a nossa expectativa é que a próxima estação vai melhorar. A nossa expectativa é que a próxima estação está chegando e as coisas vão melhorar, as coisas vão voltar para o lugar, tudo vai dar certo. E o que nos motiva a servir a Deus? O que nos motiva a servir a Deus é que o deserto vai florescer, pastor. O que me motiva a servir a Deus é que de uma hora para outra o meu deserto pode se transformar em jardim. Então eu estou aqui, eu estou firme. Por que você está firme, irmão? Porque se com Deus está difícil, imagina sem Ele. Estou firme aqui, pastor. Esse ano eu encontro minha varoa. Esse ano eu caso. Estou firme aqui porque esse ano eu consigo comprar minha casa. Esse ano eu compro meu carro. Estou firme aqui esperando em Deus porque a estação do inverno está passando. Está chegando uma nova estação. Então o que nos move servir a Deus é a expectativa de que algo bom vai acontecer. E não tem nada a ver com o céu. Esse negócio de eternidade, morar com Deus, isso é conversa fiada. Isso não consola ninguém. Isso não consola crente nenhum. Eu quero saber o que Deus tem para mim aqui, ó, é agora. Eu quero saber o que Deus vai fazer para mim agora, de preferência esse mês. Não, cara, o que Ele prometeu é uma eternidade com Ele. Não, isso aí é conversa fiada. Isso aí não é atraente. Isso não é suficiente mais. Ninguém serve a Deus pela esperança da glória mais. Cristo em nós, esperança de um futuro melhor. Cristo em nós, esperança de que algo bom vai acontecer. Não. Cristo em nós, esperança de vida depois da morte, é só isso. Agora eu pergunto, isso é suficiente para você? Você suporta mais 5 anos das coisas acontecerem na tua vida da maneira que você não esperava? Você suporta mais 5 anos firme em Deus, se as coisas continuarem de mal a pior? Porque nós estamos na expectativa do de repente. De repente Deus
restaura a minha sorte, como as torrentes do Negueb. Você aguenta mais quanto tempo esperando isso acontecer? Quanto tempo você consegue permanecer fiel a Deus, guardando a sua fé? Com seu filho ainda nas drogas? Com seu marido ainda no vício? Com seus pais ainda longe de Deus? Com a tua situação financeira complicada? Quanto tempo você ainda resiste a servir a Deus nessa situação toda? Parece que o céu virou para a gente um extra, um bônus. Servir a Deus. Vida plena, vida cheia de vitória, conquista, realização, saúde e tem um bônus. O céu. O céu é um bônus. Eu estava esquecendo, servir a Deus também, pastor, nos garante salvação. Quais as vantagens, hein? Quais as vantagens de servir a Deus? Porque a verdade, meu irmão, é que aquilo que você está esperando acontecer, talvez não aconteça. A verdade é que aquilo que você está esperando que Deus possa fazer, Ele até pode fazer, mas Ele vai fazer. É que eu costumo falar sempre: pastor, você acha que Deus pode fazer isso? Pode, pode. Amém, pastor. A pergunta não é Deus pode, a pergunta é: Deus vai fazer? Aí eu não sei mesmo. Que Deus pode qualquer coisa, eu não tenho dúvida. Mas se Deus quer, e se Deus vai, aí é outra coisa. Quanto tempo você ainda suporta crendo, guardando a sua fé, caminhando com Deus cheio de gratidão e amor no coração, vendo as coisas acontecerem da maneira que você não queria? Faço essa pergunta para você porque essa semana eu me fiz essa pergunta. A palavra El Shaddai significa mais que suficiente. E a teologia da prosperidade está tão enraizada na gente, que a gente pega a palavra El Shaddai, que significa mais suficiente, e a gente leva para o lado físico, material. Deus tem mais do que o suficiente para você. Vira até tema de CD, mais que abundante. Sabe o que está dizendo? Essa palavra está dizendo: Deus é meu El Shaddai. Ele é mais que suficiente para mim. Ou seja, se Deus fizer, Ele é Deus, né? E se Ele não fizer? Só fica legal na letra das canções, né? Esse tipo de coisa. Na letra das canções a gente canta até 7 dias seguidos, né, Lobão? Ninguém aguentava mais o Alexandre cantando. Profetizando 2000 e alguma coisa lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A gente até chora. Se a porta abrir, se fechar. Se a doença vier. Se tudo der certo e se tudo não der. A gente é muito hipócrita, cara. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Conversa, mano. Se Deus aperta o nó mais um pouquinho, se você fosse Jó,
O livro de João não chegava no 3º capítulo. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu conheço a vida das minhas ovelhas, gente. Deus não está me revelando nada, não. Você quer que eu fale aqui? Eu vou falar. Deixa eu ver aqui. Deu até um friozinho na barriga, né? Vamos lá, Leilane. Leilane está namorando, gente. Está beijando na boca. Falei que ela tem uma boquinha tão pequenininha que ela precisa de 2 namorados para beijar na boca dela. Eu falei que eu ia falar, Leilane. Tu não me provoca, não. Conheci o crush dela ontem. Aí o cara compõe uma música falando assim: teu, tudo é teu. Na versão mais literal é: toma tudo em mim. E o cara que compôs essa música, vamos orar por ele, né? Porque não é nada definitivo, Deus. Talvez ele esteja passando por uma crise existencial, uma crise ministerial. Vamos orar por esse cara, gente. Eu fico pensando, se Deus é realmente tudo em mim, tudo para mim, tudo que eu mais quero é viver com Ele. Aí Paulo vai escrevendo, aí Paulo fala assim, ó, no final da vida dele, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não quero morrer como Paulo morreu, gente. Como nós ouvimos, como é que eu vou voar mais alto dentro de uma garagem? Então é isso que a gente quer. Porque afinal de contas eu sou filho do rei e ele me fez por cabeça e não por cauda. Então eu sou o maior. Eu estou aqui para ser o melhor. Aí eu fico pensando, o primeiro lugar do pódio só cabe um. Se tiver 20 crentes disputando a mesma corrida, só um pode ganhar. Ou seja, Deus é Deus para aquele que ganhou. Para os outros 19, Deus não é Deus. Porque o lugar principal só cabe um. O concurso vai sair, tem 2 vagas. Tem 30 mil crentes disputando. Para os 2 se conseguirem entrar, Deus é Deus. E para os outros, Deus não é Deus? Olha para o teu corpo, você tem uma cabeça só. Você tem 20 dedos. 10 na mão, 10 nos pés. Pessoas normais, né? Tem umas que têm a mais, outras a menos. Deus não me fez por dedo, Deus me fez cabeça. Pô, mas cabeça é só uma. Deixa eu falar, não é todo mundo que vai governar, não. Não é todo mundo que vai chegar no lugar principal, no lugar de destaque, no primeiro lugar. Não. E se não chegar? Queria perguntar para você, até que ponto a salvação e a vida eterna é suficiente para você? Até onde ele realmente é o teu El Shaddai? O Deus que não é suficiente, ele é mais que suficiente. Porque a promessa de Deus, a promessa dele, é que haverá um lugar para você, onde ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, não haverá dor,
não haverá choro, onde o próprio Deus será tudo em todos, onde Ele será a própria luz, não haverá trevas, não haverá noite. Um lugar onde nós vamos ver do jeito que Ele é, como Ele é. Seja sincero, isso queima teu coração? Se isso não queima no teu coração, meu irmão, você está correndo um grande risco de ser o próximo a abandonar a fé. Se as coisas não acontecerem do jeito que você espera. Porque eu nunca vi ninguém abandonar a fé enquanto as coisas estão bem. Já viu? Fulano abandonou a fé, pastor. Por quê? Porque passou no concurso. Porque foi curado de um câncer. O carro capotou 5 vezes, ele não sofreu nada. E aí? Saiu do carro e falou: vou abandonar minha fé hoje. A gente abandona a fé no meio da tragédia, no meio da dor, no meio da perplexidade. Quando a gente fica sem saber explicar as coisas. Por quê? Por quê, Senhor? Por que meu pai? Por que meu filho? Por que eu? Por que aqui? Ninguém abandona a fé. Ninguém deixa de acreditar na existência de Deus sem primeiro deixar de acreditar na bondade de Deus. É um processo. Salmo 23, eu sei que bondade e misericórdias me seguirão. Bondade e misericórdia vão correr atrás de mim. Todos os dias da minha vida. Isso é fé, eu sei disso. Eu sei que, por mais que eu tome o caminho errado, Deus vai falar bondade e misericórdia, vai atrás daquele cabeção lá, né, ele vai se dar mal. Eu creio que a bondade e a misericórdia de Deus me alcança e me traz de volta. E quando eu deixo de crer nisso, então a primeira coisa que acontece na vida daqueles que deixam de acreditar em Deus, eles deixam de acreditar na bondade de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é bom? E se Deus fosse bom, essa mulher não teria sido estuprada essa semana. Deus tinha feito alguma coisa, Ele não é bom? Então talvez Deus possa ser até bom, mas talvez Ele não seja todo poderoso. Olha outro questionamento. Eu deixo de acreditar na onipotência de Deus. Primeiro eu deixo de acreditar na bondade dEle. Talvez Ele não seja tão bom assim. Ou então talvez Ele não seja todo poderoso. Talvez Ele não possa fazer tudo. Talvez Ele até quisesse salvar aquela mulher, mas como Ele não pode fazer tudo, Ele não fez. Eu deixo de acreditar no amor de Deus. Por que eu li aquele texto de Daniel? Porque Deus chega para ele e fala assim: Daniel, descansa, cara, fique em paz, você é amado. A pessoa que declara que não acredita mais em Deus, ela não se sente mais amada. Ela não se sente mais como um alvo do amor de um pai. Por isso que Deus chega para Daniel e fala: Daniel, fique em paz, você é amado. Talvez Deus esteja dizendo isso para você: filho, fique em paz, você é amado. Então eu duvido da bondade, eu duvido da misericórdia, eu duvido do amor.
duvido do poder, e daqui a pouco eu duvido da existência. É um processo. Então talvez você esteja aí, eu nunca vou duvidar de Deus, da existência de Deus. Mas você pode estar duvidando da bondade dele, do amor dele, do cuidado. E isso é o começo do processo. Todos nós temos as nossas crises, gente. Você acha que eu, às vira e mexe, não me pego pensando nisso, não? Vira e mexe, eu paro e penso, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Que parada louca é essa da gente abrir mão tanto de coisa para um Deus que a gente não vê, não explica, não prova. E se essa parada não for verdade, mano? Só eu que penso isso aqui? Então levanta a mão aí para não me deixar sem graça. Só tem crente aqui agora, né? E se essa história não foi ilusão, hein, Danilo? Danilo sempre foi muito questionador, né, mano? Danilo, e se isso for conversa fiada mesmo? Se não existir nada disso? E os sonhos que a gente abriu mão? E os planos? E a renúncia? E os prazeres da carne que a gente deixou de desfrutar para não desagradar a Deus? Se ele nem existe. Já pensou nisso? Então o que você está fazendo aqui, velho? Que possa ser realmente que ele nem exista. Ai. Por isso que dizem que Deus é coisa para miserável. É coisa para pobre, miserável, lascado na vida. Pelo menos se agarra uma promessa que depois desse sofrimento vai vir coisa boa aí. Mas enquanto está na terra é fome, é dívida, é problema. Então se agarra pelo menos em Deus. Pelo menos depois de passar tudo isso vai ter uma coisinha boa para você. E tem lógica isso. Tem muita lógica isso. Por isso que Jesus diz, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Então nada nos aproxima mais dele, cara, do que os sofrimentos. Do que as dores, do que os problemas. Eu não vou provar que Deus existe aqui hoje para vocês. Na verdade, Deus não existe, Deus é. Se tivesse existência, a gente provava aqui agora. Mas ele não tem existência. Em Hebreus diz que ele não tem princípio nem fim de dias. Tudo que tem existência tem princípio e tem meio e tem fim. Então ele não tem existência, ele não existe. Mas é necessário que aqueles que o buscam creiam que ele existe e que ele é galardoador dos que os buscam. Então é necessário que aqueles que o buscam creia, ou seja, fé. Eu não consigo explicar a minha fé em Deus. Eu não consigo explicar o porquê que eu creio.
Mas eu só posso te dizer é que se eu não tivesse conhecido esse Deus, a minha vida não faria o menor sentido, cara. A minha vida não faria o menor sentido. Como é que é? É você crescer, ter filho, casar e ter filho, tá, gente? Daqui a pouco eu ia falar que tem base bíblica. Né? Tu viu lá que o pastor falou no culto? Ter filho e depois casar. Envelhecer e morrer é um projeto de vida muito raso para mim. Então, acreditar nessa história aí, de um Deus que manda o Filho na terra para morrer, e que quem crê nele tem a vida eterna, porque na verdade já estava numa condenação de morte. Porque lá no começo, tinha um homem chamado Adão que pecou e rompeu a comunhão que tinha com Deus. Aí acreditar nessa história toda me deu um sentido de existência. Me deu um motivo. Me deu uma razão para viver. E eu falei, tá aí, eu gostei disso. Tem lógica. Tem sentido. Não tem muita lógica, não tem muito sentido, mas a minha vida tem menos sentido ainda. Se acreditar nesse Deus não tem muita lógica, a minha vida tem menos lógica ainda, cara. E se realmente Ele é tudo em mim, então é suficiente saber que eu vou estar a eternidade toda com Ele. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na videira. Ainda que o produto da oliveira não vingue. Ainda que no campo os animais sejam arrebatados. Ainda que eu não realize os meus sonhos. Ainda que eu não consiga dar para os meus filhos aquilo que eu queria dar para eles. Ainda que eu não consiga comprar aquele carro que eu sempre sonhei. Ainda que Deus não nos deu o nosso templo dos sonhos. Ainda que a minha família não venha aos pés do Senhor. Ainda que o diagnóstico seja realmente de morte. Ainda que tudo isso aconteça desse jeito. Eu vou continuar crendo em Deus. Porque Ele me prometeu uma vida eterna com Ele e isso é suficiente para mim.